Eu estive pensando durante essa semana sobre essa maravilhosa graça. Graça, os teólogos costumam dizer que é o favor imerecido de Deus, e comumente nós aprendemos assim nas escolas bíblicas, na nossa tradição religiosa. Graça é o favor imerecido de Deus para conosco. E está certo, é isso mesmo. Mas eu quero dar um passo além. A graça, ela faz coisas que às vezes a gente não entende e às vezes a gente não concorda. E aí eu fui estudar um pouquinho acerca de Jesus de Nazaré. E não sei vocês, mas eu toda vez que lia Mateus capítulo 1, eu ficava lendo aquele monte de nome. E eu ficava falando assim, cara, qual é do Espírito Santo colocar esse monte de nome aqui para a gente ler? Dava um desânimo lascado. Não sei se você já... vou ler a Bíblia inteira. Você já pulava os 2 primeiros capítulos. Filho de Zebulon, filho de Boaz, que foi filho de não sei de quem, que foi filho de não sei de quem, que casou com não sei quem, que gerou não sei quem. E você fala assim, bicho, o que é esse negócio? E essa semana eu fui tocado pela graça, porque eu resolvi dar uma examinada nesses nomes. E percebi que na genealogia de Jesus, na árvore da família de Jesus, existem algumas mulheres que, se não for a graça de Deus alcançando a humanidade, eu não sei o que é. E aí, pensando nesse Jesus de Nazaré, que nasceu, que salvou a história da humanidade, eu escolhi um texto do Antigo Testamento, ou fui escolhido por ele, fomos escolhidos por ele, e por isso eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro dos Êxodos, ou do Êxodo, no capítulo 1, Antigo Testamento, livro do Êxodo, no capítulo 1, eu me lembrei desse texto aqui, enquanto eu lia sobre Jesus de Nazaré, e algumas pessoas do passado de Jesus de Nazaré. Olha só que interessante, nesse mês onde nós celebramos a vida da mulher, nós celebramos a graça por ser mulher, nós trazemos à memória o valor humano de todas as mulheres. Eu vi uma imagem muito engraçada no Twitter, a mulher se comemorando, e um monte de serpentina e confete. Ela falou assim, olha, é dia da mulher. Aí no quadrinho próximo ela falou assim, agora pega a vassoura e limpa tudo isso. O mundo é assim, ele comemora e passa, ele bate e assopra e bate. O Evangelho não, o Evangelho trata de graça, trata de valor humano e da dignidade da mulher o tempo todo. Então, embora nós estamos aqui lembrando desse valor das mulheres, não é uma data, não é um mês. Embora eu tenha usado um artifício com as irmãs para fazer a abertura do culto, as pessoas têm vergonha, são tímidas para vir aqui à frente, mas eu falei assim, não, nesse mês as mulheres vão fazer a abertura. Mas se vocês prestarem atenção, já há muito tempo as mulheres vêm fazendo a abertura. Já há muito tempo as mulheres vêm cuidando de muitas coisas, e é uma mensagem subliminar. É uma mensagem que está dizendo assim, mulher não é para aprender em silêncio, mulher ela participa de tudo que acontece no reino de Deus. Pastor, o senhor está muito feminista. Entenda como você quiser, o problema é só seu, não meu. O Evangelho me dá base para pensar nisso. O Evangelho conta para mim que, se não fossem as mulheres, grandes homens de Deus e usados por Deus, não seriam nada, e estariam mortos. E aqui nesse texto, nós vemos mulheres salvando Moisés. Livro do Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo de número 15, nós temos um fato muito interessante. Diz assim, o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá,
Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Amém. Sensacional, sensacional. E aqui, Moisés é poupado. Qual que era a pegada? Os hebreus, os egípcios, viviam tudo bem, porque José tinha salvo o império egípcio. E aí, mas aí o rei, o faraó bonzinho, morreu, foi para as cucuia. Veio um que não gostava dos hebreus, e começou a escravizar os hebreus, e começou a fazer muito mal para os hebreus. E falou assim: agora eles estão ficando muito fortes, eles estão crescendo demais, eles estão ficando numerosos, esse povo vai se libertar, vai dar ruim para a gente. E como é que a gente faz então? A gente vai matar todos os meninos, todos os homens que nascerem vão morrer, devem morrer. Mas as parteiras, a Bíblia diz que temeram a Deus. A palavra temeram a Deus aqui no hebraico significa assim, conheceram a palavra de Deus. Conheceram a palavra de Deus e desobedeceram as ordens. Vocês têm noção do que é desobedecer uma ordem de um faraó? Elas poderiam ser mortas, mas porque temeram a palavra de Deus, desobedeceram. E nisso, Moisés é colocado num cestinho, colocado no rio, e aí todo mundo a maioria já conhece a história. Se não sabe, outro dia eu explico, porque não é esse o foco. Então, quando eu fui atingido por esse texto, eu me lembrei do rei Herodes. Me lembrei de Herodes, que disse assim: matem todos os primogênitos. Matem todos os primogênitos. Por quê? Porque vai nascer aquele que é luz do mundo, vai nascer aquele que vai libertar. Matem todos os primogênitos. E aí, eu lembrei que Moisés prefigura o Cristo no Antigo Testamento como libertador, como aquele que liberta o povo de toda a opressão maligna. Moisés é a pré-figura de Cristo no Antigo Testamento, de libertação de todo cativeiro. E assim como Jesus também foi procurado para ser morto, Moisés também foi. E aí eu começo a entender que para chegarmos em Jesus de Nazaré, existe toda uma história. Pessoas precisaram dar a própria vida para que Jesus nascesse, para que o Evangelho acontecesse, para que grandes homens do passado não morressem. E aí eu comecei a entender o porquê da genealogia de Jesus na Bíblia. Eugene Peterson vai dizer num livro que eu estou lendo que todas essas pessoas do passado, que muitas vezes a gente não consegue nem achar referências, são como gomos de uma grande corrente que formam uma história que dão base para Jesus de Nazaré. E são pessoas, irmãos, na qual eu consegui ler alguma coisa e pesquisar alguma coisa, são homens e mulheres comuns. E algumas dessas mulheres que marcaram a história de Jesus, ou seja, que se dispuseram por alguma causa do Senhor, até que chegasse o Salvador, algumas mulheres são fantásticas. Fantásticas no sentido humano da palavra, não super mulheres, mulheres comuns, dotadas de amor, de coragem e de vida.
na qual nós devemos nos inspirar se desejamos de fato que Jesus de Nazaré nasça para o mundo, ou que as pessoas conheçam Jesus de Nazaré. Se faz necessário entrarmos na história de Jesus e na genealogia de Jesus. E essas mulheres que nós vamos pensar aqui essa noite nos inspiram na fé, porque se nós queremos parecer com Jesus, se faz necessário nos inspirarmos nessas mulheres de coragem, de vida, de fé, de amor. E aí, eu cito algumas para vocês, para que eu e você possamos pensar. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 38, vai estar registrado a história de Tamar. Tamar, não é o projeto Tamar de Ubatuba não, viu? Que é um bom projeto também, é legal, das tartarugas lá. Mas Tamar, a história de uma mulher lá em Gênesis 38. E é muito interessante que Tamar foi muito corajosa, porque ela se casou com filho de Judá. Só que esse cara era perverso. Esse cara não temia Deus, e Deus matou ele. E dentro da tradição hebraica, o irmão, ele era o filho mais velho de Judá, o irmão mais novo deveria possuir a sua cunhada, para que a descendência do irmão mais velho não se perdesse. Então, o filho mais novo, ele toma Tamar como sua esposa, só que toda vez que ele tinha relações com ela, a Bíblia diz que ele derramava o sêmen no chão, porque ele sabia que se ele a engravidasse, a geração não seria dele, mas seria do seu irmão. E isso foi abominável perante o Senhor, está lá na sua Bíblia em Gênesis 38. Aí ele foi morto pelo Senhor, porque desagradou ao Senhor. Só que na cabeça de Judá, ele dizia, essa mulher não serve para nada, porque a mulher, quando não gerava filhos, ela era tida como imprestável. Então Judá diz assim, olha, Tamar, é o seguinte, você vai voltar lá para sua família, que já era uma vergonha para a mulher, você vai voltar lá para sua família, e quando o meu terceiro filho, que era Selá significa amém, Selá, né? Crescer e tiver condição de tomar você como esposa, eu vou te trazer de volta. Aí eu pergunto para você, Judá te chamou? Nem Tamar. Então, ela ficou abandonada, ela ficou esquecida, ela ficou tida como uma pessoa que não tinha valor, porque não foi capaz de gerar descendência. Mas aí o que acontece? Ela ficou sabendo que Judá ia tosquear umas ovelhas lá para as bandas de onde ela estava. Ela tirou a roupa de viúva, se vestiu de prostituta e ficou à beira do caminho, porque Judá já estava viúvo, então estava na seca, saca qual é? Então, ele passando pelo caminho, ele possuiu a sua nora. Ele possuiu a sua nora, e ele falou assim, dar-te-ei um cabrito como pagamento. E ela falou assim, deixa uma garantia aí. Qual é? Vai assim. Deixou o cajado e um colar. E quando chegou para Judá a notícia de que sua nora estava grávida, ele disse assim, ó, matem-na, morte para ela. E ela disse, tudo bem, eu vou morrer, mas o pai do meu filho é o dono desse cajado e desse colar. Mulher de coragem, sabia dos seus direitos, sabia que a culpa não era dela, sabia que a safadeza não partia dela. Uma mulher de coragem. E essa mulher está na história de Jesus de Nazaré. Se está te espantando essa história, briga com a Bíblia, não fica bravo comigo não. Está lá na história de Jesus de Nazaré. Essa mulher fez parte da história do nosso mestre. Você sabe por quê, irmãos? Porque a graça desloca as nossas lógicas. Porque a graça confunde todos os nossos padrões. Porque a graça, ela é absurdamente louca.
Deus faz umas coisas aí que só por Deus. O problema é que nós não estamos sensíveis ao que Deus está fazendo, porque nós nos tornamos acomodados demais. Para nós, as cadeiras certinhas é muito melhor do que essa confusão de mesa. Para nós, tudo como sempre foi é muito melhor. Essa confusão, mas Jesus, Deus tinha que colocar essa mulher armada, engravidou do sogro. O que provavelmente Deus olhou nela, não foram os seus dotes reprodutivos, mas a sua coragem de saber quem ela era. Para que Jesus nasça numa sociedade em caos, ela não precisa de comportamentos morais de alto padrão elevado segundo um livro de regras. Ela precisa de homens e mulheres corajosos que estão dispostos a lutar por direitos de vida. De vida. Porque ela ia morrer. Tamar ia morrer. Ela falou assim, eu não vou morrer não. E é legal a frase de Judá. Judá fala assim, essa mulher, ela é muito, mas muito mais justa que eu. Amém? Então nós não estamos falando de uma pessoa sem valor, nós estamos falando de uma pessoa corajosa. E é por isso que ela entra na história de Jesus de Nazaré. Nós precisamos de coragem para que Jesus nasça. Nós precisamos muitas vezes contrariar a ordem do faraó, a ordem de Herodes, que diz, mata, mata, mata. Com coragem nós dizemos, não, é vida, é vida, é vida. E aí, não contente com esse negócio, está lá, na história de Jesus de Nazaré, Raabe, prostituta, meretriz, na história de Jesus de Nazaré. Na história de Jesus de Nazaré. E qual que é? Josué. Josué estava para entrar em Jericó, e ele manda 2 espias, dá uma sapeada lá na galera, só que o rei de Jericó ficou sabendo que tinha 2 espias, e fala assim, tem 2 espias aí do povo de Israel, e começaram a caçar os caras, e a casa de Raabe ficava em cima das muralhas de Jericó, e aí ela escondeu eles no telhado, ela escondeu os 2 espias no telhado, e chegaram os soldados do rei de Jericó, falaram assim, cadê os caras, cadê os caras, cadê os caras? Eles passaram por aqui, mas já vazaram. Antes de entardecer, eles deram linha na pipa, vazaram na braquiária. Se vocês correrem, vocês alcançam eles. E os caras foram atrás dos caras. Aí os caras, obrigado, você nos salvou. Raabe falou assim, obrigado nada. Eu conheço o vosso Deus, eu sei o que ele fez, ele secou o mar, ele matou Faraó e os seus soldados, eu conheço o Deus de vocês. Quando vocês possuírem essa terra, eu quero que vocês me salvem, e salvem todos os meus parentes, não se esqueçam de mim. E os soldados de Israel falam assim, combinado, toma aqui essa corda vermelha, deixa na janela da sua casa, e quando nós tomarmos Jericó, todos aqueles que estiverem dentro da sua casa, você e os seus parentes não serão mortos. E Raabe salvou assim todo um povo. E o povo, quando tomou a cidade de Jericó, o povo de Israel tomou a cidade de Jericó, Raabe e sua família foram poupados. Na história de Jesus de Nazaré existe uma prostituta, uma mulher que ninguém dava nada, mas ela faz parte da história de Jesus de Nazaré. Muitas vezes nós pensamos, mulher virtuosa, mulher valorosa, e a Bíblia fala dessas coisas, mas nós nos esquecemos que esse valor é de Deus para conosco. Nós temos valores para com Deus, e não da gente para Deus. Então,
Não é aquilo que nós fazemos que nos torna valorosos ou não, mas é aquilo que Deus faz em nós que nos torna parecidos com Ele e faz com que o reino de Deus avance. E isso não há glória nenhuma em nós. A glória é toda do Senhor Jesus de Nazaré e do reino de Deus sendo sinalizado através das nossas vidas. Então, essa graça que confunde, essa graça que choca, essa graça alcançou Raabe. Essa graça alcançou Raabe, uma prostituta, uma meretriz. Ela faz parte da história de Jesus de Nazaré. Esse Deus confunde todo mundo. Confunde, eu preciso fazer um parênteses aqui. Confunde não é que deixa sem explicação. Ele confunde no sentido de desequilíbrio. A pedagogia ensina o seguinte, que o processo de aprendizagem acontece no desequilíbrio. Ninguém aprende quando está equilibrado. O processo de aprendizagem acontece no desequilíbrio, é no desequilibrar-se. Então, quando Deus diz, eu estou ensinando vocês a me conhecerem, Deus está dizendo assim, eu estou desequilibrando vocês, eu estou tirando vocês das certezas de vocês, eu estou tirando vocês das convicções de vocês, eu estou colocando vocês num novo rumo, numa nova rota, e pela graça eu estou fazendo isso com vocês. Isso é graça, Deus está nos desequilibrando. Deus fez isso na história da humanidade, Deus está fazendo isso com a igreja dele. É por isso que ele fala assim, a mensagem da cruz é loucura. Loucura para quem? Loucura para quem está padecendo. Ele fala assim, eu não escolhi os sábios desse mundo, mas escolhi os loucos. Eu não escolhi os bons desse mundo, eu escolhi os fracos. Porque eu não vim para os bons, eu vim exatamente para os fracos. Isso é uma inversão total de paradigma. Quem é bom? Quem é bom? Eu fico imaginando Raabe entrando em uma das nossas igrejas. Eu fico imaginando a igreja observando Raabe, ou ela colocando os 2 espias para dentro de casa. Olha lá, safada, colocando os caras para dentro de casa. A igreja ia fazer isso, vocês têm dúvida disso? Porque nós somos assim, nós não podemos ver ninguém conversando com ninguém, a nossa língua não cabe dentro da boca. Olha lá, deve estar, Nós somos tomados de um desejo mau, nós somos tomados de um desejo infernal, de ver mal em tudo, de não ver graça em nada. Todo mundo está errando o tempo todo, todo mundo está pecando o tempo todo. E por isso que a Bíblia diz, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem mal, quão densas trevas são. Nós precisamos enxergar a graça de Deus. As janelas que se abrem do reino de Deus para nós, acontecem a todo tempo. O problema é que nós não estamos querendo ver. Eu estou lendo um livro chamado As Janelas da Alma. E o autor fala, ele é um compêndio de várias obras artísticas muito legais, e ele nos convida a enxergarmos o reino de Deus através de várias peças teatrais e vários quadros, e ele fala uma coisa muito interessante. A sarça, quando ardia significa queimava. Os que estavam atentos tiraram os seus chinelos, mas os desatentos ficaram comendo amora. Hoje, a sarça está ardendo em vários lugares, mas o povo de Deus muitas vezes está catando amora no pé. Nós não temos percebido, aberto as nossas mentes, nossas almas e corações para grandes coisas que o Senhor tem feito. Por quê? Porque nós estamos olhando para Raabe sempre com um olhar maquiavélico. Nós estamos olhando para o mundo sempre com um olhar maquiavélico. Nós não percebemos que Deus está redimindo, Deus está convergindo para si o mundo, trazendo para si todas as coisas. É por isso que diz que o problema não é o jumento falar, mas o profeta escutar.
O problema não é o jumento falar, o problema é o profeta escutar o jumento falando. Deus está fazendo grandes coisas, mas os nossos olhos estão olhando para quem? Para Raabe. Raabe. E essa história de Raabe está na genealogia de Jesus, na história de Jesus, como uma mulher que não tinha valor, uma mulher que ninguém dava nada, e ela entrou para a história de Jesus por causa das suas boas obras. Não se esqueça de Cifrá e Poá. Essas mulheres que fizeram uma desobediência geral para que Moisés não morresse. E aí, depois, vem Ruth. Ruth está na genealogia de Jesus. Ruth tem um livro no Antigo Testamento sobre ela. Ruth era uma estrangeira. Ruth não pertencia à linhagem de Israel. Vou repetir para vocês uma palavra: estrangeira. Isso traz à memória alguma coisa? Estrangeira. Uma vez eu tive que ouvir assim, o que aquele bando de haitianos vem fazer no Brasil? Aí eu lembrei de uma história. Um cara, ele não alugava casa para judeu, aí ele colocava, aluga-se casa, não alugo casa para judeu. E aí chegou um cara para ver a casa desse homem, e falou assim, quero alugar sua casa. E, beleza, gostei da casa, quanto que é X, tal, como é que é o seu nome? Não sei o que lá, Youssef, nome judeu. Ele falou assim, mas você não viu o anúncio? Eu não alugo casa para judeu. Ele falou assim, não, mas eu sou um judeu cristão. Ele falou assim, me prova que você é um judeu cristão. Quem é o pai de Jesus? Ele falou assim, José. E a mãe de Jesus? Ele, Maria. Onde Jesus nasceu? Ele falou, Belém. E aonde, que local Jesus nasceu em Belém? Ele falou assim, numa estrebaria. Aí ele falou assim, por que ele nasceu numa estrebaria? Ele falou assim, porque desde aquela época não se alugava casa para judeu. Uma estrangeira faz parte da genealogia de Jesus, quebra total de paradigma. Como assim uma mulher que não é de linhagem pura? E é legal a história de Ruth, porque ela não é, mas ela conhece Noemi. Ela conhece Noemi e Noemi ensina a ela sobre o Deus de Israel, e ela toma para si esse Deus de Israel. Só que Noemi perde o marido, perde os filhos, fica sozinha, ela fala assim, eu vou embora. E Noemi fala assim para Ruth e para outras mulheres, fala assim, voltem para a casa dos seus pais, eu vou voltar para o meu povo, vou voltar para a minha cidade. E ela diz, não, nós vamos com vocês. Elas disseram, nós vamos com você, Noemi. Noemi, nós vamos com você. E aí Noemi fala assim, não, pode voltar, não, vocês têm a religião de vocês têm as famílias de vocês, voltem para lá. E uma delas voltou, e Ruth olhou para Noemi e falou assim, eu não vou. Por que você não vai? Porque daqui para frente, o meu povo, o seu povo será o meu povo. Para onde fores eu irei, onde morreres morrerei, o seu Deus será o meu Deus, a sua casa será a minha casa. E Noemi desistiu de mandar Ruth embora e falou, então vamos embora, Ruth. E levou Ruth consigo, olha que interessante. E aí, chegando lá no povoado de Noemi, Ruth começou a colher cevada, e conheceu Boaz. Conhecendo Boaz, Boaz se encantou com Ruth. Sou eu? Amém? Sou eu aqui, será? Boaz se encantou com Ruth, se casou com Ruth. Eu não estou nem me mexendo, hein? Então, e vocês sabem quem era Boaz? Filho de Raabe.
filho de Rabi. Então Ruth se casa com Boaz, e Ruth, uma estrangeira, entra para a genealogia de Jesus de Nazaré. O Evangelho, para que Jesus nasça, o Evangelho precisa levar uma mensagem de acolhimento, de inclusão, com coragem. Com coragem. O Evangelho tem a ver com abertura de fronteiras e não com muros. A Europa hoje é rica, rica pra chuchu, rica pra caramba, porque tirou do hemisfério sul. E agora, a Bíblia diz assim: lança o teu pão à água e 7 dias ele retorna, não diz? Então, o povo tirou da África do Sul, do hemisfério sul, de vários países do hemisfério sul. Aí eles lançaram o pão na água. Agora, depois de 7 não sei quantos anos, o pão está voltando, o povo está subindo para o hemisfério norte. E eles falam assim: aqui não, aqui você não entra. Mas lá nós estamos passando fome. Problema é de vocês. Aí nós começamos a achar normal a Nike pagar 6 centavos de dólar por cada peça que é feita, mas não levar tecnologia, porque se levar tecnologia, o pessoal evolui e para de querer receber 6 centavos de dólar. Quando Deus quebra esse paradigma do estrangeiro, Ele está dizendo assim, ó, na história do meu filho, existe um estrangeiro. Se vocês querem que Jesus de Nazaré nasça no mundo, vocês precisam prestar atenção nisso e agirem com coragem, como Ruth agiu. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Uma outra mulher que está na história de Jesus é Batseba, mulher de Urias. Lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, você vai ver a história que Davi deve ter amanhecido meio jururu, meio... não vou batalhar hoje não, hoje vou ficar por aqui. E não foi. E estava dando um rolê pelo templo e ele viu de longe, porque o homem vê de longe. Uma mulher muito bonita. Aí ele chama a galera dele e fala assim: tem um WhatsApp dela? Aí os caras falam assim: a gente até consegue o WhatsApp, mas ela é casada. E ela é casada com um soldado do teu exército. Como é que é o nome dele? Urias. Ele briga bem? É bom, hein? Então fala o seguinte: põe ele na frente de batalha, para tomar o primeiro tiro, para morrer logo. E aí, Urias morre, e Davi possui a sua esposa, abusada. Abusada. Batseba não queria Davi. E a Bíblia diz, na realidade, vou contar direito aqui, que Davi possuiu ela quando Urias estava na guerra. Não bateu. Provavelmente, ela foi forçada a se deitar com Davi. Uma mulher abusada entra na história de Jesus de Nazaré. Que com muita coragem recomeçou a sua vida. E foi dela que nasceu Salomão.
Há uma pesquisa da ONU que diz que 70% das mulheres do mundo já sofreram algum tipo ou alguma forma de abuso. A cada 10 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Há 2 semanas atrás, eu li aqui no jornal, um cara matou a namorada aqui no Rubião. A pancada, meu. 19 anos a menina. Que mundo é esse que a gente vive? Essas mulheres são todas Batseba. Elas não estão pedindo para apanhar, mulher nenhuma pede para apanhar. Mulher nenhuma pede para morrer, mas estava pedindo, viu, pastor? Estava pedindo nada. Troglodita, bandido, conivente, que pedindo? Alguém pede para morrer? Alguém pede, me bate. E eu não estou aqui para dizer, pastor, mas as mulheres também, tudo bem, mas eu não estou aqui para dizer o que as mulheres deveriam fazer, eu estou dizendo que nós homens não devemos entender isso como normal, é só isso. Não, porque as mulheres andam de short curto, se ela estiver nua, ela deve ser respeitada. A mulher está se insinuando. Irmãos, nós vivemos num mundo onde a pessoa não pode ser mais ela. Não estou dizendo que eu concordo com o estilo de roupa, não é nada disso. Eu estou dizendo que isso deve mudar em nós, no nosso conceito, na nossa cabeça. Deu para entender ou não? É um conceito muito mais profundo do que concordar com o short Saint-Tropez ou tomara que caia. O diálogo em cima disso é perfumaria. O que eu estou dizendo é um conceito muito mais profundo de evangelho, de nós entendermos que mulheres abusadas, e porque ela está na história de Jesus de Nazaré, não é porque é normal, é porque nós precisamos nos atentar para isso. O evangelho precisa nascer no coração das pessoas, a igreja precisa se atentar para essas coisas. Isso tem a ver com o evangelho. Não dá para a gente vir para a igreja, se sentir bem, falar, nossa, eu fui tocado por Deus, entendendo que a cada 10 minutos uma mulher vai ser morta. Que uma menina de 6 anos vai ser abusada. Não entra. Isso não tem a ver com o evangelho. Não tem como nós nos sentirmos bem. Num culto pode cair fogo. Nós somos chamados a não nos conformarmos com essas coisas. Nós somos chamados a não nos conformar. É por isso que está aqui, ó. Agora eu estou entendendo o 1º capítulo de Mateus. Começa a fazer sentido. Esse Deus faz coisas extraordinárias. Por isso que eu acho legal quando o salmista fala, grandes coisas fez o Senhor. Aí eu falo assim, grandes mesmo. Rapaz, porque dentro da nossa lógica isso nunca aconteceria. Uma prostituta, uma estrangeira, uma abusada, Deus é maravilhoso. E por último, eu vos falo de Maria. Maria. Vocês podem imaginar a barra que essa mulher sofreu? Provavelmente ela tinha 17 anos. Prometida em casamento, ela chega para o marido e fala assim, amor. E o cara nunca tinha se deitado com ela. Estou grávida. Se não são os anjos para socorrer Maria, eu não sei qual é que seria. Precisa dos anjos virem falar, né? Porque a cultura machista da época, qual
Qual que era de Maria? Era o que a lei dizia. Adultério. Adultério, apedrejamento. Aí os anjos precisam só limpar a barra. José, fica sussa, mano. Tá tudo certo. E José com um caráter que somente um homem de Deus, eu oro para ter o caráter de José, essa beleza, eu vou segurar essa bronca. José recebe Maria como esposa, segura a bronca até onde dá para segurar, e faz o casamento, e o filho é meu. Mulheres como Maria, corajosas, que dizem, eis-me aqui, Senhor, devem inspirar a nossa fé, em que a gente tem assim, essa dependência do sobrenatural para nos salvar também. E eu tenho entendido isso, porque eu falo assim, às vezes acaba o culto aqui domingo, eu falo, Senhor, eu falei umas coisas que é só o sobrenatural para salvar a igreja. E o Senhor tem salvo a igreja. Essa dependência do Espírito Santo. Maria confiou no Espírito Santo, Maria disse assim, é o Senhor falando comigo. Eu sou bem-aventurada mesmo, eu sei o que está acontecendo, nós precisamos aprender isso com Maria, por isso que ela é mãe de Jesus, ela entra na história de Jesus, porque ela é uma mulher de coragem que dependia do Espírito Santo. É por isso que mulheres são fonte de amor, coragem, justiça, que não se conformam com este mundo, e elas devem nos inspirar na fé. Elas devem entrar na nossa grande galeria. É interessante, se abrir lá em Hebreus 11, Raabe vai estar lá, né? Muito legal isso aí. O autor de Hebreus, que uns dizem que é Apolo, outros dizem que é Priscila. Se nem os teólogos decidiram, não vai ser eu que vou falar aqui, né? Então, o autor de Hebreus colocou lá, Raabe está lá como heroína da fé. Então, essas mulheres marcaram a história, mas muitas vezes não são faladas na igreja. Nós falamos de Paulo, nós falamos de Pedro, nós falamos de João, nós falamos de Timóteo, nós falamos de Lucas, nós falamos de Marcos, nós falamos de Mateus, mas nós nos esquecemos dessas mulheres que mudaram a história e salvaram a história de Jesus. Essas mulheres devem tomar a nossa mente e nos colocar diante de alguns posicionamentos na vida. E você sabe que tudo que nós temos falado aqui é uma palavra agora que eu espero que aconteça na sua vida em nome de Jesus. Mas que você vai ser provado a se parecer com essas mulheres daqui para frente. Em diversas situações eu vou orar para Deus para que isso aconteça na minha vida e aconteça com sua vida também. Em que você vai chegar e falar assim, cara, aqui é a hora de eu parecer com Tamar. Aqui é a hora de eu parecer com Raabe. Aqui é a hora de eu parecer com Ruth. Aqui é a hora de eu parecer com Batseba. Aqui é a hora de eu parecer com Maria. E eu acho muito interessante que isso acontece. As pessoas às vezes me procuram, pastor, aconteceu uma coisa comigo, e conta o caso que ela teve que abrir mão da agenda, abrir mão do que ela estava fazendo para socorrer, para ir em contra a dor do outro. Isso é muito legal porque isso acontece mesmo. Esses dias o universitário me ligou, pastor, quando que vai voltar os encontros com os universitários? Eu falei, um dia. E voltou sábado, ontem, voltou ontem, e ele queria contar do que ele estava conseguindo enxergar, e de o quanto as pessoas estavam procurando ele, para que ele pudesse ajudar de alguma forma. Eu falei assim, mano, não é que começaram a te procurar, é que você passou a enxergar.
É só isso. As oportunidades estão acontecendo faz tempo, é que nós não estamos sensíveis. Nós estamos fechados nas nossas agendas, nas nossas ocupações. Nós estamos pouco dispostos a entrar nessa história como essas mulheres e colocar a nossa vida em risco, colocar a nossa fé em xeque, colocar tudo aquilo que a gente acha que é certinho em jogo. Mas as oportunidades já aconteceram N vezes, e se você parar para pensar, você vai lembrar de várias. Como eu penso em várias, falo, meu Deus, como eu perdi essa oportunidade. Mas sempre há oportunidade de recomeços. Nosso Deus é um Deus de recomeços. Por isso, eu quero concluir aqui a mensagem dessa noite, chamando você para essa história de Jesus de Nazaré. Nós podemos fazer parte da história de Jesus na vida de alguém. Nós podemos ser aquelas duas parteiras que disseram assim para o sistema: nós não vamos obedecer não, porque nós entendemos a palavra de Deus. Nós tememos a Deus. Lembrem-se da palavra no hebraico, temeram a Deus significa ouviram a palavra, tiveram a palavra em si. Isso é muito legal, porque ter a palavra em si não tem a ver com intelecto, não tem a ver com âmago, tem a ver com uma ação em direção ao outro. A palavra que elas tiveram, colocaram elas em ação. Não era um conceito teológico, filosófico, doutrinário. Temeram a Deus, tiveram a palavra dentro de si, então isso resulta em ação na vida do outro. Ação que gera vida. Era para matar, mas eu entendi a palavra, agora não vai mais haver morte. Era para matar, estava tudo certo, inclusive perante a lei. Pode matar, mas o meu Deus é um Deus da vida, não é o Deus da morte. E por entender essa palavra, a minha vida gera vida. Hoje nós estamos diante da mesa. Simbolicamente, vocês estão ao redor da mesa. E se nós podemos nos assentar à mesa, é porque nós estamos vivos. E se nós celebramos o símbolo da mesa, que é o pão, representando o corpo, e o cálice do suco, que representa o vinho, que representa o sangue, é porque nós entendemos essa mensagem de vida. E é isso que nós celebramos nessa noite, trazendo à memória essa vida que agora não está mais do lado de fora, mas veio para dentro de nós. Por isso que quando nós celebramos a ceia, ela deve ser um ato memorial que nos traz assim, ó. Porque Ele vive, eu vivo. E se eu estou vivo, é para a glória dEle. E se Ele me permitiu viver, eu tenho que gerar vida por onde eu passar. Foi isso que essas mulheres fizeram. Geraram vida. Hoje, diante da mesa, os irmãos que chegaram um pouco mais tarde não estão na mesa, né? Mas simbolicamente estarão, amém? Nós temos que trazer à memória esse sacrifício de Jesus que nos faz vivos. Não é um ritual religioso, meus irmãos, não é. O símbolo do corpo e o símbolo do sangue não nos tornam mais puros, não é. É só um símbolo. E esse símbolo vai fazer sentido para nós, para nossas almas, se nós encarnarmos a simbologia que ele traz, que é vida, repetindo, que é vida. Por isso hoje, diante da mesa de Jesus, o convite é feito para todos aqueles que querem celebrar a vida, que querem viver a vida, e que querem ser geradores de vida. O convite à mesa não tem nada a ver com você é dessa igreja ou não é, você é batizado ou não é, você aceita o conjunto de regras doutrinárias ou não. Me desculpe, isso não tem base na palavra de Deus. O que me dá base para a palavra de Deus é
apontar a mesa, apontar um caminho de vida, e todos aqueles que quiserem vir à mesa e quiserem conhecer a vida, estão convidados. E a Bíblia diz que todos aqueles que vierem ao encontro de Jesus, de maneira nenhuma Ele lançará fora.